vamos apresentar o programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração e em seu lar. Mais uma vez nos encontramos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem agradecemos esta oportunidade, e também a você por permitir mais uma vez entrar em seu lar, para juntos estarmos ouvindo a voz de nosso Senhor Jesus através da sua palavra. Estamos alegres, pois muitas bênçãos Deus tem derramado sobre o seu povo nesses dias, nesses últimos dias, em que Ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Está conosco em nossos estúdios pastor João Batista de Melo, obreiro do campo, que tem viajado o Brasil todo, mas agora veio residir, nós estamos alegres de residir em Bitinga, para viajar a partir de Bitinga, continuar a sua jornada. E ele estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. A todos, amados irmãos e amigos, com a palavra gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, esperamos que a graça de Deus possa entrar no seu lar, para levar essa mensagem gloriosa que possa produzir grandes efeitos nos seus corações. Porque Deus tem o seu plano de salvação e requer de nós a obediência à sua palavra. Neste momento, eu desejo meditar na palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, aonde a palavra de Deus é gloriosa, e você possa meditar e possa procurar aí na sua Bíblia, meditar profundamente, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar no seu coração. Então a palavra diz assim: e assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, sou uma criança, porque ainda que enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que me ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruíres, para arruinares, também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, amado ouvinte da palavra gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos nesta palavra que lemos mais zelo com as Escrituras. O Senhor requer de cada um, nos dias atuais, que nós zelamos pela palavra que foi escrita para o nosso ensino, os seus mandamentos, aonde o povo tem se esquecido dessa obediência e não tem produzido, às vezes, uma obediência a respeito das Escrituras. Então Deus conhece a cada um de nós, assim como conheceu a Jeremias. Às vezes, muitos pensam que fica desapercebido diante do Senhor, e o que o Senhor deixa passar as coisas sem que Ele veja. Mas isto é um engano muito grande, porque o Senhor conhece todas as coisas.
Então, se o Senhor conhece pela sua palavra, até a geração ali de Jeremias, na maneira que ele foi formado, e conhece eu e conhece você, então nada nós podemos esconder diante da sua face. Então, por isso que nós temos que ter muito zelo pela palavra do Senhor. E quando o Senhor falou a Jeremias, ele disse que ele era como uma criança. Ainda a palavra aqui nas primeiras visões, na sua caminhada, e ele exclamou que não sabia falar. Mas o Senhor sabe todas as coisas, e ele disse, o Senhor disse a Jeremias, não diga sou uma criança, porque muitas vezes as pessoas pensam que não tem experiência e não pode ser um profeta de Deus. E Jeremias pensou exatamente isso, que ele não podia, sem experiência, como uma criança, não sabia falar, não sabia transmitir a palavra de Deus. E o Senhor deu um trabalho a cada um de nós, o Senhor é aquele que nos capacita, e o Senhor proverá tudo. Então Jeremias, na sua preocupação, ele ficou temeroso, mas o Senhor deu ânimo que ele não temesse. Então o Senhor prometeu estar com Jeremias e cuidar dele. E assim como o Senhor fez essa promessa a Jeremias, ele tem feito a mim e tem feito a você. E se você pensa que às vezes está sozinho, com medo em meio à tempestade, de problemas, dificuldade, então saiba que o Senhor é que cuida de cada um de nós. Mas nem por isso o Senhor também deixa nós à mercê dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos. Pois os nossos caminhos, os nossos pensamentos não são do Senhor. Então o Senhor requer de cada um de nós um zelo, tanto para aqueles que o Senhor tem chamado para o trabalho, para levar a sua mensagem, tanto também aqueles que ouvem. Então o Senhor cobra de todos nós. Se o Senhor cobrou ali no passado que o povo tivesse zelo e que cumprisse a sua palavra, e o Senhor ia deixar nós de qualquer maneira, então o Senhor seria injusto por não cobrar de nós? Então o Senhor tem cobrado de cada um de nós também, nos nossos dias. Isso que às vezes o povo tem ficado desapercebido e não tem cumprido a palavra do Senhor. Tanto aqueles que pregam a mensagem, tanto aqueles que ouvem. Se o Senhor disse aqui que Ele vela pela sua palavra em cumprir, então veja bem, amados, se o Senhor vela pela sua palavra para cumprir, então Ele tem zelo da sua própria palavra, Ele não pode voltar atrás. E é por esta palavra que o Senhor tem zelado que nós somos salvos. E é por esta palavra que muda os nossos corações, que muda a nossa vida. E é por esta palavra que Deus quer mudar o seu coração e mudar a sua vida também. Então, a palavra gloriosa que veio aqui a Jeremias, a promessa de Deus a Jeremias de estar com ele, não ia impedir que não ia vir as dificuldades, como diz a palavra. Então não importa o que vem. Se Deus tem mandado nos transmitir a sua palavra, é claro que vai vir as provações, os vendavais, as tempestades. E o Senhor não livra a tempestade de nós. Mas o Senhor caminha conosco no meio da tempestade para nos livrar. Então, às vezes, as pessoas, sem entender isso, pensam que o Senhor vai dar o livramento das tempestades e o que não vem sobre as pessoas, às vezes, tribulações, perturbações, isso é natural que vem. Mas o Senhor não deixa sozinho. E quando vem essas tempestades, que nós sentimos medo, então sabemos que o Senhor está conosco. Ele está para nos livrar, para nos dar ali o livramento de todas essas coisas. Então essa visão aqui que Jeremias teve, no início ali do juízo de Deus. Então Deus estava tratando exatamente com as pessoas, porque o Senhor tinha visto o pecado de Judá.
a transgressão. Então essa visão que Jeremias teve era o início do grande juízo de Deus. E o juízo de Deus está por vir sobre as nações. E esta palavra que estava sendo dita aqui, essa visão a Jeremias, não era somente para Judá e para Jeremias. Aqui fala a respeito das nações, fala a respeito de todas as épocas, que o Senhor quer o zelo da sua palavra também para conosco. Então vemos que o povo transgrediu. Então a vara de amendoeira ou de amêndoa, que era a primeira árvore a florescer na primavera. Então ali o juízo de Deus ia vir muito rápido. Era uma promessa. Então, pelo significado que significa a vara de amendoeira, então na primavera as primeiras flores surgiram através dessa árvore. Então estava ali o Senhor falando através desta palavra que o seu juízo viria. Então Deus viu o pecado de Judá e das nações, o juízo rápido e certo. E nesses dias não é diferente. Então, para nós ser salvos, nós temos que examinar as Escrituras, examinar a palavra de Deus e ter zelo com ela. Então, esse é o recado de Deus ao seu coração, é o zelo, é a obediência. Então, não é somente nós dizermos que somos leitores das Escrituras e que nós gostamos de ouvir as pregações, acompanhamos os cultos, mas o Senhor requer a obediência da sua palavra. Então nós vemos, logo mais na frente, Jeremias 13, fala sobre o cativeiro é representado por um cinto de linho. Então o Senhor deu ordem que Jeremias comprasse ali um cinto de linho e cingisse os seus lombos. E ele fez. Ele comprou esse cinto e trouxe sobre os seus ombros. E depois o Senhor disse a ele: vai-te ao Eufrate e esconde ali na fenda de uma rocha. E foi e escondeu junto ao Eufrate, como o Senhor tinha dito. E sucedeu ao cabo de muitos dias, o Senhor mandou ele voltar ali ao Eufrate. E ele disse: toma dali o cinto que escondeste ali no rio Eufrate. E foi ao Eufrate e cavei e tomei o cinto no lugar onde havia escondido. Eis que o cinto tinha apodrecido, para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim o Senhor, do mesmo modo, farei apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Por que o povo estava corrompido? Então o Senhor mostrou através daquele cinto de linho que o povo estava em pecado. E o povo tinha caminhado oferecendo aos outros deuses, deuses estranhos, deuses das nações. Então Deus requeria novamente que o povo voltasse para Ele. E hoje não é diferente. Quanto que tem se desviado dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor a cada dia está chamando o povo para a restauração da prática da fé, para voltar para Ele, para voltar para os seus caminhos, para voltar à obediência da sua palavra. Então é glorioso quando nós meditamos e deixamos a palavra de Deus entrar nos nossos corações. Então o Senhor fez a sua obra redentora na cruz do Calvário. Então o Senhor prometeu a restaurar a sua igreja e o seu povo. Mas é claro a todos aqueles que abrem o coração. Se nós não abrirmos o coração para que essa palavra possa penetrar, possa fazer em nós o efeito e produzir a cada um arrependimento dos seus pecados, você continua nos seus pecados. Então o Senhor quer de nós santidade, santificação e obediência à sua palavra. Então é glorioso quando nós meditamos, sentimos a palavra de Deus falar conosco, antes que venha o grande juízo de Deus sobre a face da terra. E nós temos pregado, e quantos têm anunciado, que o Senhor virá. E isto é verdade. O Senhor não tardará suas promessas, ainda que muitos tenham por tardio. O Senhor virá, e o Senhor fará juízo sobre todas as nações.
E por isso, amado ouvinte, que você possa meditar nesta palavra e saber que o Senhor é aquele que muda as transgressões, muda o seu cativeiro e o que o Senhor resgata aqueles que abrem o seu coração para que o Senhor possa operar.